Boa noite, pessoal. Estou enviando a aula gravada conforme havíamos combinado. E esse assunto é um assunto que eu já enviei uma atividade para vocês e vocês responderam. Oriento que vocês façam novamente uma leitura sobre o assunto, pois nós vamos debater na próxima quarta-feira sobre ele. E também alguns comentários e algumas orientações que vou fazer agora nessa aula gravada. Esse plano Marshall, né, ele é conhecido como um plano de recuperação econômica para os países da Europa, os países capitalistas, após a Segunda Guerra Mundial. Ela foi uma iniciativa dos Estados Unidos, esse plano Marshall foi uma iniciativa dos Estados Unidos, dado esse nome Marshall, porque quem idealizou esse plano foi George Marshall, que era um general do Exército dos Estados Unidos, ele é o idealizador, ele é o general que elaborou esse plano de recuperação econômica dos países capitalistas que fazem parte da zona de influência dos Estados Unidos, países aliados, países que têm relações comerciais com os Estados Unidos. Então, após a Segunda Guerra Mundial, esses países passaram, né, por grandes dificuldades na guerra e ao terminar a guerra, ficaram países totalmente destruídos, devastados, né, cidades destruídas, difíceis de recuperar. Também a situação financeira desses países muito complicada, né, porque gastaram muito na guerra, com soldados, com a questão da alimentação, da saúde, né, com as pessoas, com as políticas internas, né? Então, foram países que saíram totalmente destruídos nessa guerra. As consequências de muita miséria, de muita fome, de muita destruição, de muita inflação, né? Consequências drásticas para esses países que passaram, que enfrentaram e sofreram ataques durante esses 6 anos de guerra mundial. E o Plano Marshall foi essa iniciativa de reconstrução econômica e social da Europa Ocidental, que partiu dos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial, como eu já falei para vocês. A União Soviética saiu vitoriosa na Segunda Guerra Mundial, após ter sido primordial no combate contra os nazistas. Vocês lembram das aulas presenciais, onde eu falei para vocês que a União Soviética, que hoje é Rússia, tinha o Exército Vermelho altamente treinado, preparado para a guerra. E quando a Alemanha vinha com soldados, né, com seus países aliados, enfrentaram muitas dificuldades na batalha contra a União Soviética por causa desse exército vermelho bem treinado, né? Então encontraram muita resistência e também por conta das questões climáticas, que vocês lembram que no inverno, né, que tinha muito gelo, muitos soldados morreram de frio, de fome. As máquinas de guerra, né, ficaram todas com defeitos por conta do gelo. Mas esse exército, né, essa luta, essa batalha sangrenta com o Exército Vermelho da União Soviética foi primordial para vencer a Segunda Guerra Mundial. Por isso que a União Soviética ela saiu vitoriosa. E também por milhares de soldados, né, milhares de soldados que foram mortos da Alemanha e de seus aliados. A solução pensada com esse plano Marshall era fazer uma campanha contra o comunismo, contra o socialismo, né? A partir da reconstrução econômica dos países, reconstruindo suas indústrias, aumentando rapidamente o consumo de suas populações, né? Então, haveria uma mudança social, haveria uma mudança econômica e uma mudança política,
porque haveria mais países adotando o capitalismo e esquecendo o comunismo e o socialismo. Então, em 1948, 1951, esse Plano Marshall, ele investiu, né? Por 4 anos, ele investiu 18 bilhões para os países da Europa. Para administrar esses recursos, esse volume de recursos de 18 milhões, os Estados Unidos criou uma organização que era para administração, que se chamava ECA. Em inglês se chamava ECA, mas se chamava Administração da Cooperação Econômica. Essa oferta de ajuda, ela foi oferecida também à União Soviética, mas foi recusada, porque a União Soviética ela era comunista, socialista, né? A União Soviética de Stalin, e ele pretendia reconstruir a economia de sua zona de influência, ou seja, os países que faziam parte lá do socialismo, do comunismo e que não defendiam o capitalismo. Então, ele queria fazer isso sem o apoio do capitalismo ocidental, né? E da Europa, somente 2 países não receberam, que foi a Espanha e a Finlândia, que eram países mais próximos da União Soviética. Então, os países europeus, com os créditos, com esse recurso financeiro, com essa injeção financeira que fora dada, né, oriundo do Plano Marshall, foi possível comprar alimentos, produtos agrícolas e produtos industrializados. E a maioria comprava de quem? Dos Estados Unidos, né? Ele investiu esses recursos dos países capitalistas, mas de alguma forma esse recurso ele vinha também através do comércio, porque esses produtos eram comprados dos Estados Unidos, além de ter que devolver, né, que pagar esse dinheiro também. Os Estados Unidos emprestou esse dinheiro, mas eles teriam que devolver esse recurso e ainda comprar, né, comercializar com os Estados Unidos. Então, esse Plano Marshall ele foi muito importante, de muita ajuda para a Europa. Esses países se reconstruíram economicamente, politicamente e socialmente. Agora, nós vamos falar um pouco sobre a ONU, Organização das Nações Unidas, ou simplesmente Nações Unidas. É uma organização intergovernamental, ou seja, internacional, criada para promover a cooperação internacional. A sede é em Nova York, né, nos Estados Unidos, e ela foi fundada em 24 de outubro de 1945, em São Francisco, Califórnia. O Conselho de Segurança, a ONU, ela tem um Conselho de Segurança que é muito importante, cujo mandato é zelar pela manutenção da paz, da segurança internacional. É o único órgão do sistema internacional capaz de adotar decisões obrigatórias, certo? São 193 estados. São 193 estados membros da ONU, podendo inclusive autorizar intervenção militar para garantir a sua execução de suas resoluções. Então, aquele país que não seguir as orientações da ONU, ela pode autorizar uma intervenção militar nesses países que não atenderem. O Conselho ele é composto por 15 membros. São 15 membros, sendo 5 membros permanentes com poder de veto. Quais são os países que têm 5 membros permanentes, que não muda? Quais são esses países? Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e China. Os demais 10 membros são eleitos pela Assembleia Geral para mandatos de 2 anos. Uma resolução do Conselho de Segurança da ONU só é aprovada se tiver maioria de 9 dos 15 membros. Um voto negativo de um membro permanente configura um veto.
A abstenção também de um membro permanente também configura veto. Agora, ultimamente, foi renovado 5 membros do Conselho da ONU. Quais são esses países novos que entraram agora nesse conselho, que estão governando 2019 e esse ano todo de 2020, que participam, esses 5 membros, e serão substituídos em 2021? Costa do Marfim, Guiné Equatorial, Kuwait, Peru e Polônia. Agora, esse conselho, gente, ele é um conselho de segurança que pode se manifestar também através de uma ordem decrescente de formalidade. O que significa ordem decrescente de formalidade? São declarações feitas pelo presidente, né? Com consenso, evidentemente, de todos os membros, registrado em atas de reunião, que são as resoluções, as declarações presidenciais, declaração à imprensa, né? Que são vinculadas nos meios de comunicação. Agora, a gente também tem que observar que a ONU ela tem esse poder de discutir e de tomar medidas necessárias para questões enfrentadas pela sociedade. E quais são as situações onde a ONU pode intervir, onde ela pode tomar algumas determinações, ela pode fazer algumas intervenções? Quais são as situações enfrentadas? Então, quando houver questão de paz mundial, quando tiver guerras, né? Então, ele vai lá para tentar harmonizar essas nações. Mudanças climáticas, desenvolvimento sustentável, direitos humanos, desmatamento, terrorismo, igualdade de gênero, produção de alimentos, as emergências de saúde. Então, nessas situações, a ONU ela pode intervir em qualquer um desses 159 países do mundo, né? Que é uma organização nacional. Então, em qualquer um desses países do mundo. Agora, segundo a ONU, os principais propósitos da organização, ou seja, os principais objetivos, é manter a paz e a segurança internacional, né? Desenvolver relações amistosas entre as nações, realizar cooperação internacional para resolver os problemas mundiais de caráter econômico, social, cultural e humanitário, promovendo o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais. Ser um centro destinado a harmonizar a ação dos povos para a consecução desses objetivos comuns. A organização também ela é regida por princípios, né, que permeiam a ação dos Estados-membros. Por exemplo, princípio da igualdade soberana de todos os seus membros. Os membros são obrigados a cumprir de boa fé os compromissos da Carta. Os membros devem resolver seus conflitos internacionais pacificamente, sem ameaçar a paz e a segurança e a justiça internacional. Todos os membros deverão assistir às Nações Unidas, né? Deverão assistir, dar assistência, sempre estar ligado, né? Observando, analisando as situações desses países membros em qualquer medida tomada por ela, em conformidade aos preceitos da Carta. A ONU ela é uma organização que ela é muito importante. Muitas vezes países que começam a querer entrar em guerra, então a ONU chama esses países para dialogar, para conversar, para harmonizar essas situações. Às vezes não consegue, mas sempre há uma delegação da ONU em países onde há guerras constantes, tentando harmonizar, promovendo a paz mundial.
Agora nós vamos falar um pouco sobre a Guerra Fria. A Guerra Fria, ela foi uma disputa, né? Uma disputa pela superioridade mundial entre os Estados Unidos e a União Soviética. A Segunda Guerra Mundial, vocês lembram que eu falei para vocês, que nós já estudamos sobre isso? Começou em 1939 e terminou em 1945. Foram 6 anos de guerra. E é chamada também a Guerra Fria por ser uma intensa guerra econômica, diplomática e ideológica travada pela conquista das zonas de influência, ou seja, eles entraram em disputa ideológica, né? A superioridade econômica desses dois países, um querendo ser superior ao outro, né? Na questão da influência dos países vizinhos para conquistá-los. Não houve uma guerra de enfrentamento de armas, de armas nucleares, de tanques de guerra, de aviões de guerra, de confronto interno de trincheiras. Não foi esse tipo de guerra. Foi uma guerra fria. Os ataques eram ideológicos. Havia uma campanha dos Estados Unidos para influenciar os países comunistas, os países socialistas a aderirem ao sistema capitalista. Então, essa disputa dividiu o mundo em 2 blocos de influência das 2 superpotências. Quem são essas 2 superpotências? Estados Unidos e União Soviética, que hoje é Rússia. E provocou uma corrida armamentista, né? Armamentista que eu digo assim, de desenvolver armas nucleares, né? Então, essa se estendeu por 40 anos, com sistemas econômicos e políticos diferentes e capitalistas e socialistas. Os Estados Unidos e a União Soviética colocaram o mundo sobre uma ameaça de uma guerra nuclear quando armas com potência suficiente para explodir o planeta inteiro. Ou seja, eles começaram a desenvolver armas potentes para dizer: olha, eu sou um país economicamente superior e tenho armas, sou potência mundial em armações bélicas, ou seja, em armas de guerra. Então, eles começaram a desenvolver essas armas, né, com a pura intenção de superioridade armamentista, né? Armamentista, de jogar para o mundo que eu sou uma potência mundial economicamente, mas também sou uma potência em armação bélica. E aqueles países que estiverem comigo estarão protegidos, e aqueles que não estarão comigo serão os meus inimigos. E isso, gente, a gente sabe que essas 2 zonas de influência, os Estados Unidos aí defendendo, fazendo campanha para o capitalismo, e a União Soviética buscava implantar o socialismo em outros países para que pudesse expandir a igualdade social baseado na economia planificada, né? Ou seja, um partido único, enquanto que os Estados Unidos, a outra potência mundial, defendia a expansão do sistema capitalista, baseado na economia de mercado, né? Sistema democrático e propriedade privada. A gente vê também, gente, que a Alemanha, por sua vez, aderiu ao plano Marshall, o plano Marshall, para se restabelecer, né, assim como os outros países da Europa. Agora, a União Soviética, ela tentou, né, buscar aqueles países das suas zonas de influência, né, para que pudesse compor também um bloco para enfrentamento, para dizer: o nosso bloco é comunista e socialista e nós vamos sobreviver. Mas olha só o que aconteceu. A União Soviética, então, se restabeleceu, o que fez com que a União Soviética bloqueasse todas as rotas terrestres que davam acesso a Berlim.
Dessa forma, a Alemanha, apoiada pelos Estados Unidos, abastecia sua parte de Berlim por vias aéreas, provocando a maior insatisfação soviética e que provocou a divisão da Alemanha em Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. Em 1949, os Estados Unidos, juntamente com seus aliados, criaram a OTAN, né, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que tinha como objetivo manter alianças militares para que estes pudessem se proteger, né, em casos de ataque. Entre países aliados da OTAN, nós temos Estados Unidos, Canadá, Grécia, Bélgica, Itália, França, Alemanha Ocidental, Holanda e vários outros países que vocês vão ver aí. Então, a origem desse nome Guerra Fria, não houve uma guerra direta entre as superpotências, dada a inviabilidade, né, da vitória em uma batalha nuclear. Então, o mundo, a ONU, chegou junto e pacificou esses países para que não tivesse essa guerra nuclear. E teve também, vocês sabem que a Coreia, né, a Guerra da Coreia, em 1951, 1953, a Coreia foi palco de um conflito armado de grandes proporções após a Revolução Maoísta, né, ocorrida na China. A Coreia, por pressões, sofre pressões, né, para adotar esse sistema socialista, sofreu uma pressão enorme, né, pela União Soviética para aderir o sistema socialista em todo o seu território. Então, foi dividida a Coreia. A região foi dividida, tem a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, né? E também teve no Vietnã um conflito também que ocorreu em 1959, 1975 e contou com a intervenção direta dos Estados Unidos e da União Soviética. Os soldados norte-americanos, apesar, né, de todo o aparato, de toda a economia, de toda a infraestrutura, né, o aparato tecnológico, tiveram dificuldades para enfrentar os soldados, né? A gente sabe que a Guerra Fria, ela se estendeu por 40 anos e aos poucos, né, a gente sabe já no governo de Gorbachev, né? Gorbachev foi presidente já da União Soviética. E com a unificação das duas Alemanhas, né, que foi o fim, a falta de como é que se diz? A falta de democracia, o atraso econômico, a crise nas repúblicas soviéticas acabaram, né, por acelerar a crise do socialismo, do comunismo, no final da década de 1980. Então, em 1989, o Muro de Berlim, né, as duas Alemanhas foram reunificadas. No começo da década de 1990, então, o presidente da União Soviética, Gorbachev, começou a acelerar o fim do socialismo naquele país e nos aliados, com reformas econômicas, acordo com os Estados Unidos e mudanças políticas no sistema. Aí foi enfraquecendo o socialismo, né, e o capitalismo foi tomando de conta, e aí a União Soviética, hoje Rússia, é capitalista, e os países da Europa. Temos ainda alguns países socialistas no mundo, mas a maioria são capitalistas, ok?